8h15, vamos começar. Bom, Thaís, se você quiser fazer uma pergunta e por acaso passar batida que eu não consegui ler ali, ou quiser comentar, dá um sinal com a mão para a gente enxergar. Às vezes eu não estou lendo ali o painelzinho. Tá? Vamos orar? Thaís, ora. Estou brincando. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por essa aula que a gente está podendo fazer novamente esse encontro, esse bate-papo, essa reunião de amigos, Pai. Obrigado pela oportunidade, Pai. Obrigado pelos meios digitais que nos proporcionam aproximarmos-nos, ainda que distante. Obrigado por vivermos ainda num país que nos permite professar a nossa fé livremente. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor ainda tem nos sustentado em fé em meio às turbulências da vida, do ano, das circunstâncias, Pai. Nos dá clareza para cada vez mais entender os seus propósitos nas nossas vidas, independente do que está se passando, Pai amado, fora, mas que dentro a gente esteja em paz. Em nome de Jesus, amém. 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 Pessoal, então, está ficando cada vez mais difícil preparar as palestras, as parábolas, porque nós estamos indo para o nono encontro, né? Então, de 30 e poucas parábolas que a gente identificou, algumas repetidas em mais de um evangelho, a gente já fez 8. Oi? Não, pode seguir lá. Só estava respondendo. Ah, melhorou. Já fizemos 8, então praticamente aquelas mais top, vamos dizer assim. Opa, tá chegando alguém aí, eu sei quem é. Deixa eu... meu irmão entrar aí. Fala, meu irmão. Fala, meu irmão. Tudo jóia? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, meu querido. Tudo Solta certo. aí. Dá para soltar o vídeo para a gente ver ou não? Não tá podendo. Um minutinho, peraí. Fica à vontade. Grande, cara. Tudo bom, querido? E aí, meu irmão, tudo bem? Firmeza, muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Que isso, é uma honra. Um prazer. Ricardo é uma pessoa que era um cliente, né, Ricardo? E passou a ser um amigo, um homem que eu tenho um carinho e admiração muito grande. Ricardo é pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Eu sempre confundo se é Uberaba ou Uberlândia. Uberlândia. Era de BH e foi para Uberlândia. É um ministério abençoado lá com a esposa, com a família dele. Seja bem-vindo, cara. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Tamo junto. Cara, Amém. Tava dizendo aqui, tava começando agora, não perdeu nada, eles nem sabem qual que é a parábola ainda. Tá dizendo que tá ficando cada vez mais difícil preparar parábolas, porque a gente tá indo para nona aula. E as parábolas mais legais, aquelas que dão mais pano para manga, já foram. Agora a gente tá ficando com aquelas mais... Tem que torcer um pouco mais para tirar um caldo. E a parábola de hoje... A parábola de hoje está lá em Lucas 12. Convido vocês a abrirem. Nós vamos falar sobre avareza. É a parábola do rico insensato. Opa, tá entrando mais uma amiga minha, Leandra, colega de trabalho. Hoje vai ter mais gente na odontologia. Oi, Leandra. Seja bem-vinda. Tudo bem? Já eu ligo a câmera, só porque eu cheguei aqui, estou numa correria e eu não quero atrapalhar. Fica tranquila, nós estamos começando agora Lucas 12, versículo 13, tá? Já vou abrindo aqui, pode deixar. Show de bola, show de bola. Hoje obrigada, pessoal. Estamos a nível nacional. Minas Gerais, Uau. Goiânia. Eu estou em Brasília. Está em Brasília? É, chique. Um abraço para os deputados aí. Pode deixar, vamos lá. Vamos lá. Então, Lucas 12, a gente vai falar da parábola do rico insensato. É uma parábola que, quando você lê, parece que tem muita coisa para extrair, mas foi bastante edificante para mim. Então, vocês sabem que eu sempre gosto de ler o contexto imediato anterior, o contexto imediato posterior, antes de ler, mas o nosso texto ele está em Lucas 12, do versículo 13 ao versículo 21. Mas eu quero ler o versículo 1 e entrar um pouquinho aqui, não vou entrar todo o texto aqui até o 13, mas vale a pena. O argumento dos fariseus, o fermento, dos fariseus, algumas admoestações, né?
Lembrando, a palavra aqui, essa epígrafe, né, ela não é do texto original, mas é para facilitar a nossa compreensão, eu estou lendo na Ara. A admoestação é uma palavra que eu, só para fazer uma explicação, a gente da igreja confunde exortação com puxão de orelha, né? Exortação é encorajamento. Quando você quer dar uma puxadinha de orelha, é admoestação. Vamos lá. Posto que miríades de pessoas, se vocês estão com uma versão um pouco mais moderna, vai estar dizendo milhares, diversas, dezenas de milhares, alguma coisa do gênero, mas esse termo miríades, ele quer dizer 10 mil, né? Então aqui está dizendo miríades, então são vários 10 mil pessoas. Lucas não está sendo literal, Lucas ele está dizendo assim, tinha muita gente, se aglomeraram a ponto de uns os outros se atropelarem, ou seja, tá tipo um show de rock ali, as pessoas querendo ouvir Jesus, e Jesus passou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Olha que interessante, gente, eu não sei se, quando eu ministrei a imersão no Evangelho de João, uma das coisas que eu percebi é que em torno de 80% a 85% de tudo que Jesus falou era dirigido aos 12. Isso é legal. Jesus, ele tinha, assim, até pensando nas nossas profissões, ele tinha foco do que ele estava fazendo. Ele falava para todos, ele queria alcançar todos, ele queria que o máximo de pessoas possíveis fossem impactadas, mas ele tinha um propósito que era treinar 12 homens para levar adiante um projeto que ele trouxe, porque ele tinha um tempo curto para fazer isso. Então, a Bíblia diz que tinha uma multidão se atropelando, se aglomerando, e ele passou a dizer aos discípulos. Olha que louco isso. Então, esses detalhes da Bíblia faz todo sentido a gente perceber o zelo de Jesus e o foco dele no propósito que ele tinha. Acautelai-vos, né? Cuidai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que disseste às escuras será ouvido em plena luz. O que disseste aos ouvidos do interior da casa será proclamado aos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais o que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem devem temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos que deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Alguém deve estar com uma versão mais moderna, né? Mas eu gosto dessa aqui. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos de vossa cabeça são todos contados. Não temais, mais valem vós do que muitos pardais. Digo-vos ainda que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem eu confessará diante de Deus, mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Quando vos levarem às sinagogas perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo porque respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Assim, ó, eu li de carreirinha aqui, de corridão, porque esse texto, ele não vou entrar no detalhe, daí, mano, seja bem-vindo. Esse texto, Lucas 12, Murilo. Esse texto eu não vou entrar no detalhe, mas o que esse texto, o que essa estrutura aqui inicial está falando? Que Deus cuida da gente para a gente se cuidar com a vida que a gente leva, certo? Eu quero convidar você a ir para o versículo 22, antes da gente ler o nosso versículo. Opa, mais um mineiro entrando aí, Zanoni. Hoje é o dia, hein, Leandro? Entrando bastante gente fera aí. Daí, Zanoni. Lucas 2 ou Lucas 12? 12. 12. Zanoni? Zanoni também é pastor lá em Belo Horizonte. Hoje está pastorado em peso aí. Então, se quiser deixar escrito ali, Leandro, por gentileza, Lucas 12, a gente vai ler do 13 ao 21, mas eu li do 1 ao 12, mostrando que Deus está falando conosco sobre o cuidado, sobre o zelo, sobre alguns critérios. E no versículo 22, Jesus ele faz aquele discurso que Mateus relata. Opa, seja bem-vindo, Zanoni. Mais que bem-vindo aí. Obrigado pela presença, irmão.
o Lucas, ele retrata aquele mesmo discurso que Jesus fala e que é retratado por Mateus, que é bem clássico. Não andeis ansiosos pelo que é vez de comer, ou de beber, ou de vestir. Acaso não é a vida maior que o corpo, as roupas, o alimento, tal, enfim. O texto ansiosa solicitude pela vida. Mas o que é interessante? Jesus está fazendo um discurso para uma multidão, miríades de pessoas. Ele está direcionando o discurso dele para os discípulos, né, para os 12, para que treiná-los acerca daquilo que ele quer passar, as mensagens. E no meio desse discurso de cuidado, de zelo, uma pessoa interrompe. E aí entra o interessante. Jesus, ele é tão genial. Eu gosto de falar que Jesus, ele era um cara que sabia contar a história de uma forma tão precisa que ele não perde a linha de raciocínio. Ele discursa, ele faz uma parábola, mas ele não perde o fio da meada do que ele está falando, porque ele está falando no início: cuide com o fermento dos fariseus, Deus cuida de vocês, porque não vem de um pardal, não cai um cabelo da vossa cabeça, né? Enfim, todos são contados. E ele continua no versículo 22 dizendo: não andeis ansiosos porque é a vez de comer, beber, vestir. E aí ele fala, né, ninguém acrescenta um côvado ao curso da sua existência. Mas enquanto ele está palestrando, enquanto ele está pregando, fazendo a preleção, aí entra o nosso cidadão aqui, o nosso personagem de hoje, e a parábola de Jesus, versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena que meu irmão reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e ele pensava consigo mesmo dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso, eu destruirei os meus celeiros e reconstruirei maiores ainda, e aí eu recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, vocês estão vendo o enfoque que eu estou dando, né? Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e te alegra. Mas Deus lhe disse, por isso da música, Thaís: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é para quem junta tesouro para si mesmo e não é rico para com Deus. Gente do céu. Quando a gente lê essa parabolinha, né, essa parabolica, ela não diz muita coisa, mas aí você começa a estudar mais detalhadamente. Então tem umas coisas bem legais que eu anotei. Eu vou ficar olhando para o lado aqui para ler minhas anotações e aí eu vou compartilhando com vocês. Vamos lá. Então, o texto diz que tinham miríades de pessoas, como eu disse. Miríades é um termo grego que diz 10 mil pessoas, né? 10 mil, mas esse termo indefinido quer dizer que tinha muita gente, né? O contexto aqui da preleção de Jesus, ele está falando do cuidado que Deus tem. Então, com essa intervenção desse cidadão e com a parábola de Jesus, a mensagem que ele passa é loucura confiar nas riquezas, porque Deus cuida de nós. Se tivesse que resumir essa parábola numa frase, diria isso: loucura confiar nas riquezas, porque Deus cuida de nós. Porque se você ler o bloco antes da parábola e o bloco depois da parábola, os dois blocos de texto, as duas perícopes, né, os dois pedaços, estão tratando disso, né? Verso 12, Jesus foi chamado de mestre, mas não no sentido que nós hoje chamamos, né, mestre dos mestres, como uma condição de Deus. É mestre no sentido de professor, rabi. Lembrem, gente, quando a gente lê esses textos da parábola, 99% das circunstâncias que alguém está interagindo com Jesus, ela não está o enxergando como Deus. Ela está o vendo como um professor, como alguém que ensina, alguém que orienta, mas ele não está falando com Deus, ele está falando com um cara sábio, falando com um estudioso, né? Então ele fala: mestre, ordena que o meu irmão reparta comigo a herança. O cara interrompe uma pregação de Jesus para falar uma coisa que tem nada a ver. Quem tem alguns amigos assim, que você está falando uma coisa, o cara atravessa o assunto e fala
cara, uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, você, né, fazer uma piada besta aqui, mas quando eu era adolescente, eu gostava muito de assistir a Praça é Nossa para ver o Golias, não sei se vocês lembram do Golias, né? O Ronald Golias. E aí o Carlos Alberto ele fazia aquelas perguntas para levantar a bola para a piada do Golias. E no final da vida o Golias já estava loucão, ele falava, mas por que o assunto um não encaixa no outro? Por que você está falando disso agora? Ele quebrava o texto para provocar o Carlos Alberto. E o Jesus podia falar isso. Cara, de onde você tirou essa? Né? Não tem nada a ver com o assunto. Mas Jesus ele usa a circunstância e faz uma ministração brilhante, né? Então ele diz, naquele contexto da época, as decisões sobre herança, sobre partilha de bens, estava tudo documentado, sobretudo nas escrituras. Tinha a jurisprudência, né, doutora Thais? Né? Tinha jurisprudência para isso, estava tudo documentado. E os rabis, os mestres, em geral, eram chamados para interpretar as escrituras, para ler e interpretar. Então, não era incomum que um rabi da época, né, que hoje a gente enxergaria como um professor, fosse chamado, ele estava ensinando acerca do reino de Deus, e ele fosse chamado para debater sobre herança. Alguns deles até fugiam disso, né? O comentarista que eu uso para a nossa aula, que é o Kenneth Balley, ele diz que alguns rabinos, né, rabis, eles fugiam desse tipo de discussão, porque era perder tempo, né? Então ele chama Jesus, só que olha como é interessante, né, Zanon, agora eu estou te vendo. Olha como é interessante. Se o cara está sendo convidado para julgar a causa, ele tem que apresentar a queixa, tem que apresentar a circunstância, e o cara que vai julgar define. Né? Isso é o princípio básico do direito. Um advogado de defesa apresenta um argumento para dizer que o cliente dele é inocente, o promotor argumenta para mostrar que aquele cara é culpado, e o juiz avalia. Esse cara ele chega para Jesus e ele dá uma ordem, ele atropela, ele interrompe uma pregação e diz, ordene que o meu irmão me entregue o que me compete na herança. Então, aqui a gente já começa a perceber um pouquinho do que Jesus está falando aqui, né? E Jesus, ele já dá uma burdoada, né? O cara foi grosseiro, Jesus fala, quem me designou entre juiz e repartidor entre vocês, né? Quem que me estabeleceu isso? Mas Jesus, primeiro que Jesus, ele responde sempre aquilo que a gente precisa ouvir, e não aquilo que a gente está perguntando, aquilo que a gente está querendo. Ele vai no profundo da alma, onde nem nós mesmos tínhamos entendido, né? Como foi com Nicodemos, como foi com tantos personagens bíblicos, e muitas vezes talvez comigo e com vocês, né? Ele vai na ferida ali, né? E esse cara, provavelmente aqui são inferências, ele até tivesse razão. Se ele está em público, se expondo e falando de uma forma enfática, manda que ele me entrega, talvez o irmão dele não tivesse lesado, tirado as terras. E naquela época, quando você está falando de herança, essencialmente é terra. E sem terra o cara não planta, sem plantar ele não come, sem comer ele não tem família, né? Ele seria um indigente, ele não poderia nem constituir uma família. Ele não poderia levar o nome da família adiante, ele não poderia sustentar uma família. Então, provavelmente, o pleito dele podia fazer sentido, podia ser honesto. Mas a primeira coisa que a gente identifica é a ruptura familiar. Ele e o irmão dele já não têm mais relação. Porque ele tem que ir a público pedir que alguém intervenha, porque ele não tem mais como dialogar com o irmão. Então, já está a primeira situação de ruptura, né? Então, vamos lá. O requerente não pede julgamento, ele ordena ao juiz a sentença, as leis de herança aqui, Jesus percebe que o problema do homem era de relacionamento, pois ele não queria falar com a família dele, e avareza. Porque Jesus, de alguma forma, quantas vezes a gente vê textos que a pessoa pergunta alguma coisa e Jesus dá uma cacetada em outra, né? E aí Jesus, imediatamente, ele diz que ele não está ali para ser um repartidor entre os homens. Já havia amparo na lei. Adicionalmente, né, hoje, a gente que tem assim, os princípios de Deus, do amar a Deus, né, de respeitar e o próximo como a nós mesmos, e o princípio da justiça, se a gente seguir a palavra, a gente já tem a mediação, né, os princípios da mediação. Mas, aqui na época, eles tinham a lei. Jesus responde com firmeza e muda o foco. Jesus ele vai sair daquela relação de dois irmãos e fala da avareza e fala da cobiça, né? E Jesus propõe uma parábola, né?
E aí, eu só quero dizer o seguinte aqui, ó, quando Jesus, eu fiz uma anotação que ela está depois, mas quando ele fala que ele não é repartidor, o termo grego, eu não sei pronunciar grego, mas assim, o termo grego é meristes. Se a gente tirar o R e o I, a palavra torna mesites. E ao invés de repartidor, ele se torna reconciliador. Então, ou Lucas construiu com minúcia o texto de um ponto de vista inteligente, porque a gente hoje, se a gente vai construir um texto, a gente pode brincar com as palavras, né, de uma forma até poética, para que uma palavra já levante uma ideia para outra. Ou o próprio Senhor Jesus usou a palavra de uma forma inteligente, mas a palavra repartidor e reconciliador, elas são muito parecidas, muito parecidas. Então, essa é uma estratégia interessante, né? Obviamente, as relações estavam cortadas, mas elas não seriam resolvidas mediante a separação total. Se o homem desse a herança, a família continuaria rompida, né? E talvez esse cara que recebeu a parte dele ainda assim ficaria insatisfeito, né? Lá para frente a gente vai ver por quê. Mas vamos lá. Jesus propõe uma parábola. Havia um homem em que a terra produziu bens. Então, olha como é interessante. A terra produziu bens. Eu sempre falo, né? Leiam a Bíblia com uma pinça, assim, pegando palavrinha por palavrinha, porque é gostoso entender. Então, olha que interessante. A terra produziu bens, obviamente houve o trabalho, houve a dedicação, houve o arado, houve aquilo que competia ao homem e aos empregados dele, mas a produção veio da terra, e a terra que a gente está entendendo como a natureza devolvendo ao homem aquilo que ele semeou, mas como dádiva de Deus. E aí alguns de nós aqui, em diversas áreas, né, eu e a Leandra, vendas, Murilo, publicidade, o Zanoni e o Ricardo são técnicos em prótese, a Thaís é advogada, o Leandro produz música, a gente pode falar, bom, o meu trabalho vem ou das minhas mãos, no caso do Ricardo e do Zanoni, essencialmente, né, ou das minhas mãos, ou da minha habilidade de falar, mas ainda assim é dádiva de Deus. Em instância primeira, o fato de estarmos vivos e termos as habilidades e as oportunidades já é uma dádiva de Deus. Então, é a terra, cada um de nós na terra em qual semeamos, retornando os frutos. Então, bens outorgados. Mas o homem, ele traz para si, e ele fala na parábola, né? Então, diz assim, ó, só um minutinho, versículo 16. O campo de um homem rico produziu com abundância, a terra produziu, e esse homem dizia consigo mesmo, o que farei, pois eu tenho que recolher os meus frutos. Então, a terra produziu dádivas, mas o cara não entendeu como dádivas, ele entendeu como ele que fez isso, né? E aqui o comentarista bíblico, ele faz uma divisão bem interessante da parábola. Princípio, ele faz assim, olha, princípio geral, bens outorgados. Se alguém puder escrever essa parte, eu até gostaria ali, Leandro, se você puder. Princípio geral. Por favor, porque o meu teclado aqui é horrível. 2, bens outorgados. 3, o problema. 4, plano presente. 5, plano futuro. 6, bens deixados. 7, princípio geral. Calma, eu sei, eu tô falando aqui, mas só para... Vai devagar, tô no primeiro ainda. Princípio geral e o 2. Princípio geral, o 2, bens outorgados. 3, o problema. 4, plano presente. 5, plano futuro. 6, bens deixados. 7, princípio geral. Olha que legal. Jesus começa essa preleção com um princípio, ou seja, com um fundamento, e termina da mesma forma, com um princípio, um fundamento. E dentro
dessa preleção, ele constrói o raciocínio de uma forma tão inteligente que tem o 2, bens outorgados, ou seja, bens que foram entregues, né, que foram dados, que foram disponibilizados. O segundo, o penúltimo, bens deixados. Aquilo que ele recebeu como dádiva, ele deixou porque ele não pôde levar. E aí mais um spoiler que eu coloquei lá no grupo, depois Leandra, Ricardo e Zanoni, se quiserem incluir vocês no grupo dessa imersão, que é aquela mão enterrada. Alguém lembra daquela mão enterrada na areia? Aquilo foi uma referência a Alexandre o Grande, que quando foi enterrado pediu que o caixão, que as mãos dele fossem para fora do caixão, para mostrar que ninguém leva nada daqui quando morre. E ele era rico, ele era um conquistador. Então, eu coloquei uma mãozinha de um cara enterrado na areia, a mão para fora, porque você não leva nada nas suas mãos daquilo que você produziu. Nada. O caixão não tem gaveta, você não pode levar nada. Ainda que os faraós levavam para as tumbas todas as riquezas deles, mas a gente não leva nada para o mundo vindouro, né? E, então, bens outorgados, bens deixados. E aí, o 3, o 4, o 5 o 3, o 4 e o 5 são a construção do raciocínio do homem. O problema dele, olha que louco, o cara, a fazenda dele produziu algo além do que era normal, tanto que ele não tinha nem capacidade de armazenamento, e ele, em vez de pensar, poxa, tive uma receita adicional, eu posso, de alguma forma, expandir, abençoar os meus funcionários, porque ele não trabalhou sozinho, né? Ele era um homem de celeiros, eu posso, de alguma forma, contribuir mais. Ele simplesmente criou um problema para a alma dele. Poxa, o que eu vou fazer, né? Então, lendo aqui por etapas. Princípio geral. Jesus disse, tenham cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Esse é o princípio geral. Bens outorgados. O campo de um homem produziu com abundância. O problema, dizia consigo mesmo, o que farei, pois não tenho onde recolher. Plano presente, e disse, farei isso, vou destruir os meus celeiros, e vou reconstruí-los ainda maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Esse era o plano presente. Plano futuro, então eu direi à minha alma, então olha, e essa parte da parábola, eu acho que é a parte mais forte da parábola. Então eu direi a minha alma nesse caso, o termo grego aqui quer dizer o homem em toda a sua essência. Não é um diálogo entre corpo e alma, é um diálogo dele para com ele. Ele todo, né, todo Carlos falando para todo Carlos, né? Então eu direi para minha alma, tens um depósito muito grande em bens para muitos anos. Agora, descansa, come, bebe e te alegra. Esse era o plano dele. Bens deixados, mas Deus lhe disse, Deus intervém, falando audivelmente para aquele homem, louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem vai ficar? É de arrepiar. E o princípio geral, de novo, Jesus abre a parábola com um princípio, um fundamento, e fecha com um princípio, um fundamento que é, aquele que junta tesouro para si, não é rico para com Deus. E aí, beleza, a gente está entrando numa parábola socialista, comunista, que não estimula o trabalho, que não estimula a produção, que não estimula o crescimento, pelo contrário, não. Não importa quanto dinheiro você tenha, o importante é quanto que o dinheiro te tem, né? A gente estava conversando, a Thaís, o Leandro e eu, agora há pouquinho antes da aula, né, começar. Então, essa parábola sobre a avareza, a gente pensa que a avareza é coisa de rico, que tem muito e não reparte, mas tem muito pobre avarento, né? Eu conheço ricos que são doadores, eu conheço pobres que são doadores, eu conheço ricos que são avarentos, eu conheço pobres que são avarentos. Então, a avareza, ela está independente da classe social, né? E você ser econômico, ou ser mais comedido, ou ser mais simples em alguns aspectos, isso não é avareza. A avareza é quando você deposita no dinheiro, nas suas posses, naquilo que você tem, pouco ou muito, a segurança máxima da sua vida. Aquele é o teu Senhor, aquele é o teu esteio, aquele é o teu Deus, né? Então, Jesus começa já o discurso dele quando ele fala, quem me estabeleceu como repartidor entre você e teu irmão?
cuidado com a avareza. Ele já muda a perspectiva da pergunta do homem, para de tratar a causa e começa a tratar o indivíduo. Jesus sempre faz isso. Ele pouco investe energia para tratar a causa. Eu e o Ricardo brigamos, ele fica lá, o Ricardo está certo, o Carlos está certo, o Ricardo está certo. Não, Jesus vai na essência. Por que a gente brigou? O coração é ruim, a gente é egoísta, é corrupto, a gente é perdido, é caído. Ele vai no indivíduo, no ser humano, no âmago da alma, né? Jesus, ele não está mostrando indiferença com as reivindicações de justiça legal, mas ele está insistindo que há um lucro maior do que obter uma herança, e também há um prejuízo maior do que perdê-la. Eu vou repetir essa frase, ela não é minha, o autor é Miller, na página 110. Jesus está dizendo que existe um lucro maior do que receber uma herança, mas também pode haver um prejuízo ainda maior do que recebê-la, né? É mais ou menos se a gente orasse o Pai Nosso assim, né? Que venha o reino, mas o meu, e que se dane a sua vontade. Amém. Né? É basicamente como se esse homem estivesse orando dessa forma. Eu quero construir o meu reino, e a sua vontade fica para você, não me importa. Né? Aí olha que interessante essa questão da riqueza e da pobreza, da riqueza para com Deus e da pobreza para com o mundo. O anjo de Deus, né? Ao anjo das igrejas, né? João retrata o que Jesus está falando no Apocalipse, né? Em Apocalipse 2:9, para a igreja de Esmirna. Eu conheço as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico. Então, era uma igreja financeiramente pobre, mas ela tinha uma riqueza com Deus. Em contrapartida, um pouquinho para frente, no 3:17, ele fala para Laodiceia. Você diz, rico eu sou, e eu estou enriquecendo, e nada me falta, mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha isso. Quantos ricos pobres a gente vê por aí, quantos pobres ricos, né, existem também. E, de novo, eu não estou aqui defendendo a pobreza como virtude, porque entre pobreza e riqueza, nenhum dos dois é virtude, são contingências, são circunstâncias. A virtude é a forma como você se relaciona com o que você tem, pouco ou muito, com o Deus que te deu, né, com a tua situação, com o teu próximo, né? Existe virtude em as pessoas mais simples, existe virtude em pessoas mais abastadas, né? E existe a ausência da virtude também nas duas. Essa é o discurso para o indivíduo, não é para a classe social, tá? Essa pobreza, essa riqueza não está tratando de quanto dinheiro você tem, mas quem é você, né? Quem é você no espelho, quem é você no fundo da alma, certo? Não significa que pobreza material é essencialmente riqueza espiritual. Não, o texto não está tratando disso. Senão, todas as pessoas financeiramente pobres seriam elevadas a um patamar de santidade, o que não é verdade. E também o oposto não é verdadeiro, né? Quantos exemplos até na Bíblia a gente vê de homens muito ricos, de homens muito abastados, que eram homens de Deus, com princípios, com valores, e também impulsionaram o crescimento e a expansão do reino, né? O problema não está em ter bens, mas em ser possuído por eles. Nisso existem pobres e ricos, né? É verdade que um certo mínimo de bens materiais é necessário para a vida, mas não é verdade de que a abundância de bens significa maior abundância de vida. O nome do autor é Sayings. Vou repetir. É verdade que um mínimo de bens materiais é necessário para a vida, mas não é verdade que a maior abundância de bens signifique maior abundância de vida. Essa é uma porrada que a gente toma na cara, porque quantos de nós, eu não preciso levantar a mão, eu levanto a minha, quantos de nós, por várias e várias vezes, inclusive hoje, não pensamos, se eu tivesse um pouco mais de grana, a minha vida estaria melhor nisso. Eu poderia, inclusive, tratar minha mulher melhor, eu poderia tratar as minhas filhas melhor, eu poderia me relacionar melhor com a igreja, porque eu teria mais tempo, ou eu não teria o estresse da companhia A, B e C me ligando, eu não estaria tão nervoso, eu poderia produzir mais para o reino, ou mais para a família, ou ter mais tempo para orar, ou ter mais tempo para ser eu mesmo. Quantos de nós não jogamos essa condicional, e eu estou falando, eu, Carlos Augusto, faço isso com frequência, não lembro se fiz hoje, mas com certeza de ontem não passou. Por isso que eu falo que quando a gente vai estudando essas parábolas, o Espírito Santo vai dando umas cacetadas na gente, fala,
Você acha que você já caminhou muito? Vixe, está no começo do tabuleiro ainda, meu amigo. Joga o dado e continua pulando as casinhas, tem muita casinha para você correr, né? Paulo fala para Timóteo se dirigir aos ricos, né? E diz assim, ele está escrevendo a carta em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19, exorta os ricos do presente século, ou seja, daquela época que está lá com Timóteo, né? Que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Olha isso, instabilidade da riqueza. Porque Jesus ele está num outro patamar, ele está tratando de um outro plano, de uma outra esfera, ele está tratando de um outro panorama, um panorama eterno. Nós aqui, seres limitados, a gente olha a nossa jornada de vida, que vai até 70, 80, 90, no muito, com sorte e com umas dádivas de Deus, e a gente olha isso como se fosse o todo da nossa jornada. E eu imagino que alguns de nós já vai olhando e fala, eu tô com 40, né? Alguns de nós falam, cara, eu tô com 40, tô na metade da jornada, ou um pouco mais até da metade, e ainda não alcancei tudo aquilo que eu esperava. E acha que a vida ainda não tem sentido. Parece que falta alguma coisa para que a vida faça sentido, para que a vida seja autenticada, para que a vida seja validada. E a gente perde a vida para ganhar dinheiro e depois vai gastar o dinheiro para recuperar a vida. E essa vida pode ser saúde, pode ser a família, pode ser os filhos, pode ser o relacionamento, né, dentro de casa. Às vezes eu me questiono sobre isso. Leandra está em Brasília hoje. Em Brasília, Leandra, eu vivi uma das situações mais tristes da minha vida, há uns meses atrás, há uns 2 anos atrás. Eu não me esqueço, fevereiro de 2019, eu estava em Brasília, e a minha filhinha caçula, na época com 4 anos, ia fazer 3 anos, 3 para 4, ia fazer uma cirurgia para retirada das amígdalas. Eu trabalhava numa boa empresa, tinha um bom salário, né? Vocês sabem qual, quem é do ramo sabe qual. E ela me mandou um áudio pelo celular da minha esposa, papai, amanhã eu vou para o hospital fazer cirurgia da garganta, eu tô com medo, volta aqui para segurar minha mão. E eu estava em Brasília, e a cirurgia era no dia seguinte, eu ia ficar até o fim de semana num evento. E eu estava com o Vitor, Leandra, você deve conhecer ele, que é de Goiânia, né? Estava aí com o Vitor chorando na recepção do hotel e pensando. O Vitor trabalha com a gente agora. Eu sei. O Vitor era do meu time, eu estava com ele no hotel e fiquei chorando, eu e ele conversando sobre o que eu estou plantando, e quais serão os frutos que eu colherei disso. Né? Me esforçando com o intuito de dar o melhor, mas perdendo a oportunidade de estar no hospital segurando a mãozinha da minha filhinha de 3 anos, porque ela ia retirar as amígdalas e ela estava com medo. E o mais irônico dessa história é que não deu um mês depois a empresa me demitiu. Demitiu a todos nós, né? Encerrou a unidade e todos nós fomos desligados. Isso é o mais irônico, ou é o mais didático. Gente, só um detalhe, se vocês quiserem falar, abre o microfone, compartilhem aqui, não é um monólogo, tá? É um bate-papo, por favor. Eu sei que todos vocês têm bastante experiência para enriquecer ainda mais isso. Né? Então ele diz, na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, e que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Esse homem da parábola, ele não tinha essa visão do repartir, do compartilhar, do abençoar, do expandir, ou simplesmente do ter sem ser possuído, né? Eu vou repetir a frase que eu ouvi do pastor Silvado, que eu falei agora há pouco para a Thaís e para o Leandro. Ele disse o seguinte: a vida consiste naquilo que o dinheiro não pode comprar e que a falta dele não pode destruir. Olha que forte essa frase. O essencial da vida consiste naquilo que o dinheiro não pode comprar e que a falta dele não pode destruir. Tá? E o cara da parábola, ele vem com minhas colheitas, meus bens e minha alma. Olha isso. A presunção dele era tão grande que a Bíblia diz que o campo produziu e ele disse que foi fruto dele, da colheita dele, do labor dele, e que ele tinha uma alma que pertencia a ele e que essa alma ia se regalar no tempo, né? E aí a gente tem Eclesiastes 5:10, eu ouvi esses dias, e eu gosto de postar bastante frase motivacional nas mídias sociais, quem me acompanha vê que eu estou sempre postando, principalmente na área profissional,
Eu quase postei essa frase, eu só não postei para não dar muito mimimi, porque a gente que está no mercado de trabalho tem que ter um pouco de sabedoria para não gerar polêmica, né? E o assunto fé às vezes gera polêmica. Mas olha que interessante, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca estará satisfeito. Eclesiastes 5:10. Isso também é vaidade. Eclesiastes diz, olha a princesinha dos anões, Eclesiastes diz que quem ama o dinheiro nunca vai estar satisfeito. Você nunca chegou ao final da corrida. É aquela corrida que a gente vê no desenho com o burro, com a vara de pescar e a cenoura, e ele nunca alcança. Então, a gente tem que estabelecer se de fato eu estou correndo em vão para algo que eu nunca vou chegar, para um alvo onde eu nunca vou chegar. Porque nessa corrida eu posso ir deixando algumas pessoas para trás. Né? Celeiros eram onde depositavam os dízimos, né? Naquele contexto. Os dízimos e as ofertas para suprimento dos levitas, né? da tribo, era depositado nos celeiros, e eles iam lá e pegavam e recolhiam para o seu próprio mantimento. E você acha que esse cara, nesse celeiro, eles estariam abertos para essa colheita? A Bíblia não diz se esse cara era um cara desonesto. Provavelmente não. Ele é um homem que trabalhou, que lutou, que realmente dedicou, que foi inteligente, um cara inteligente para conseguir tudo. E ele teve uma sorte, né, de que neste ano a produção dele foi maior do que o normal, mas ainda assim ele ficou mais escravo do que ele tinha. Quando a vida der uma volta, ou já deu voltas para nós, e te impulsiona para cima, qual é a posição? Você oferecer um pouco melhor para a tua família não é pecado nenhum, você poupar não é pecado nenhum, ter um carro melhor, uma roupa melhor, comer melhor, não tem pecado, né? Mas obviamente que existe um pecado em você ser refém daquilo tudo, e você não enxergar nada além daquilo, né? E ser o único propósito da sua vida, e ser o fim em si mesmo, né? Aqui, esta nobre imagem, né, dos celeiros, ela é tristemente rebaixada por esse rico comodista que decidiu que consumirá sozinho as dádivas de Deus. Essas dádivas, para ele, riqueza adicional, porque foi plus, né, subitamente se tornaram o meu cereal, os meus bens. Ou seja, ele transformou a dádiva de Deus, que o campo produziu a mais, no meu cereal e nos meus bens. E a lista de minhas colheitas, meus celeiros, meus bens e, finalmente, minha alma, tem sido notada frequentemente. Né? Aí o comentarista diz, era nos celeiros que os dízimos e as ofertas eram separados, os sacerdotes e levitas dirigiam seus celeiros para coletá-los. Autor Safra. O nosso homem rico tem outras coisas em mente com esse recurso adicional. Eu disse para vocês que o plano futuro, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, descansa, come, bebe e regala-te, era um dos pontos chaves dessa parábola, porque essa parábola está tratando também de um assunto muito interessante. Na corrida, nessa corrida intensa por essa construção, esse homem correu sozinho, né? Então, direi a minha alma, né? Todos os comentaristas bíblicos que tratam dessa parábola, né, e todos os pregadores que eu ouvi, os estudos que eu ouvi, falam que esse homem era um homem solitário, porque era comum, quando você tinha uma colheita mais abundante, quando você tinha uma produção mais abundante, reunir amigos e familiares e fazer uma festa e fazer um banquete. Lembra da parábola do grande banquete, né? Recolherem as pessoas, reunirem as aldeias, né? E os grandes homens daquela época, os ricos, que eram usualmente tidos como sábios também, eles se sentavam à beira da cidade para dialogar, para negociar. E esse cara não tem uma pessoa com quem compartilhar o êxito. Ele diz para a alma dele, ele dialoga consigo mesmo. É um cara que conseguiu toda a riqueza, mas ele estava sozinho, né? Ele não tem com quem celebrar. Direi a mim mesmo. Ele não celebrava em família. E aí tem duas frases que não são versículos, mas que poderiam ser, que foram ditas por John Rockefeller. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo, e ele diz o seguinte: o homem mais pobre que eu conheço é aquele que não tem mais nada, que não tem nada mais do que dinheiro. E outra frase que ele diz também é fantástica, né? Se o seu único objetivo na vida é ser rico, você nunca o alcançará. Então é bem interessante, né? E vem de encontro com Eclesiastes 5, né? E esse cara, ele está falando dele para ele mesmo, para a alma dele. Ele não tem ninguém com quem repartir planos, com quem dialogar, com quem traçar planos. E ele fala,
a minha alma, como se a alma fosse dele, né? Eu vou comer, eu vou beber e eu vou viver muitos anos, agora eu estou tranquilo. E Deus diz, louco, essa noite requerirão a sua alma. E para a palavra louco, ou retardado, ou débil mental, né? Existem 5 termos gregos que são usados, e o mais pesado é esse aqui, que é usado em Lucas, que é afron, né? O termo fron, que tem a ver com eu não vou entrar em toda essa minúcia, mas tem a ver com diafragma, né? Com a euforia, né? Eles entendiam que era o centro intelectual e de pulsão de vida. O afron, o prefixo a é não. Então, esse termo afron significa alguém sem perspectivas de futuro. Era uma pessoa insensata, sem perspectiva. E olha que interessante, esse cara era um empresário, era um empreendedor, era um cara que provavelmente era um homem inteligente. Se ele conseguiu se tornar rico, quando ele viu uma colheita adicional, ele já fez planos, olha, só de olhar o campo ele já sabia que não cabia no celeiro dele, eu vou construir mais, eu vou planejar. Burro ele não era, mas ele era rico para as coisas do mundo e pobre para as coisas de Deus, e nécio, né? Insensato, louco, ou seja, afron, sem perspectiva. E essa perspectiva de uma vida que vai além da vida terrena. Vai lá, Ricardão. Quer falar, mano? Sabe o que eu acho interessante aí, meus irmãos, também? Sim, sim. Estão me ouvindo? Por favor, estou te ouvindo bem. Ouvindo? Então, sim. Essa frase quando Deus faz essa colocação, né? Essa noite pedirão a tua alma. O que tens para oferecer? Eu acho que essa pergunta, sabe? Ela é muito forte, porque para mim fica muito claro que todos os recursos e tudo aquilo que Deus estava dando ele naquele momento, você já tinha dado algo, ele já era alguém farto, já era alguém bem sucedido nessa área, mas aí Deus acrescenta. E no final tem essa pergunta, sabe, que dá aquela sensação de que aquilo que foi dado, aquilo que foi oferecido, faz até mesmo uma ligação muito forte com aquela outra parábola, né, dos talentos. O que você tem para oferecer diante dos recursos que você recebeu? E aí você falou muito bem, inclusive citando aí, acho que 1 Timóteo 6, né, quando o apóstolo Paulo vai dizer que nada nós trouxemos a esse mundo e nada podemos levar dele. Se temos com o que nos cobrimos e com o que comer, estejamos com isso sustento. Mas aqueles que querem ser ricos caem em tentação e laço e muitas concupiscências loucas e nocivas que vai submergir o homem na perdição e na ruína. Ou seja, não é um problema de ser rico, mas aquele pelo qual a sua busca é a riqueza, aquele pelo qual nada mais para ele importa. E eu faço aí, né, poxa, eu fiquei muito comovido com a sua situação, aquilo que você falou em relação à sua filha, né? Naquele momento, não que você estava buscando ali a riqueza, e se ela vier também é muito bom, desde que a gente saiba administrar, mas onde é que está a felicidade, né, nesse momento? Onde é que a gente pode desfrutar das coisas boas da vida? Você liberou tantas frases aí que eu acho interessante, não somente as frases de efeito, que realmente causam um efeito impactante na nossa vida, mas que são verdades, né? Ou seja, nesses momentos, eu acho que cabe para nós uma reavaliação. Será que realmente aquilo que nós estamos buscando tem em vista o crescimento do reino de Deus, que, na minha opinião, o que Jesus estava buscando ali daquele homem era o resultado dos recursos que ele mesmo tinha dado. Ou seja, se aquilo que eu tenho, se o que eu sou, se o que eu penso que tenho, não serve para contribuir com o reino de Deus, isso tem que acabar, cara, senão isso vai acabar comigo depois. Perfeito. E uma coisa que você falou aí, mano, que é bem oportuno, né? O que ele tem para oferecer, né? O que a gente tem para oferecer, ele e nós, né, para o reino. E esse ano é um ano que a gente tem uma desculpa boa para qualquer insucesso, né? Tudo deu errado pela pandemia. Eu não servi mais a Deus, ou eu, sei lá, briguei com a esposa, ou eu não fui o melhor pai, ou a pandemia ela vai ser o bode expiatório de muita coisa, né?
mas a Bíblia é recheada de momentos de fartura e momentos de fartância, né? Momentos de dureza, e isso ele não altera o interior do propósito de algumas pessoas, e de outras, é óbvio, né? Eu não vou dar uma de santarrão e dizer que eu passei o ano inteiro intacto, sem oscilar emocionalmente, porque nós somos humanos, né? E sofremos com as contingências, e nos assustamos, e tememos as ondas, mas a gente esquece que a gente está temendo a onda, e o Deus que controla a maré está dentro do barco com a gente. A gente esquece desse detalhe, né? E a gente esquece de um outro detalhe, agora eu vou falar figurativamente, ou até literal, que Paulo dizia, né, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, cara, eu depois de 6, 7 meses, a gente se reuniu, nós nos reunimos no culto domingo, agora na igreja, e o pastor ministrou que algumas pessoas vêm para ele e falam, pastor, e essa pandemia? E aí começa a citar os problemas da pandemia, né? E a crise? Ele, tá, ok. E a doença? E a morte? E não sei o quê. E, gente, não, pelo amor de Deus, não é ser insensível. Eu tenho uma amiga que faleceu, o marido dela ainda está vivo, mas ele perdeu a esposa e perdeu a sogra, e ele quase morreu, e foi bem terrível, né? De mais perto, a gente tem isso, e eu tenho do meu primo, do meu cunhado, também morreu de Covid. É triste, né? Mas o pastor disse que com algumas pessoas ele falou assim, eu estou mais assustado com a tua incredulidade do que com a situação do momento. Ele falou para algumas pessoas. E pegando o gancho no que o Ricardo falou, né, que o nosso amigo pastor Ricardo falou, a vida daquele homem foi um acúmulo de bens. Esse foi o propósito da vida dele, acumular, construir, e quando ele morreu, o texto diz, né, deixa eu ler novamente aqui, e o que você tem preparado, para quem ficará? Então, a vida toda, tudo aquilo que representou a vida dele, não tem alguém que vai dar sequência, porque ele dizia dele para ele mesmo. Ele se tornou alguém que não tem alguém com quem repartir nem o último suspiro de vida, né? E é interessante que nesse texto, né, se você ler o capítulo 12 inteiro, do versículo 22 em diante, que Jesus começa a ansiosa solicitude pela vida, né, o texto que também está em Mateus 6, ele fala, qualquer um de vós que por mais preocupado que esteja, ninguém pode acrescentar um côvado sequer ao curso da sua existência, né? Leia o Salmo 49, gente, o Salmo 49 trata bastante disso, que os ricos, os pobres, os ignorantes e os estudados, todos vão morrer e ninguém tem capacidade para resgatar a sua vida. Ninguém tem, porque ela pertence a Deus. E o texto aqui dessa parábola, quando diz que essa noite a sua alma vai ser requerida, vai ser exigida, a palavra original, ela não está dizendo que que ela vai ser tirada dele. A palavra vai ser requerida de volta, vai ser devolvida. Então, a alma daquele homem, né, as nossas almas, a nossa vida, ela veio como um empréstimo da parte de Deus, uma doação da parte de Deus, para que nós vivêssemos aqui por alguns anos, alguns mais, outros menos, mas nem a nossa vida pertence a nós mesmos. Ela é dádiva de Deus e pertence a Ele. E Ele dá, e Ele tira, e eu não me lembro se é Amós que fala isso, né? Deus deu, Deus tira, louvado seja Deus. É Amós, não lembro? Se alguém lembra. Jó, ótimo. Jó. Deus dá, Deus tira, louvado seja Deus. Então, até a vida que nós temos, que eu falo, a minha vida não é nem minha, é a vida que Deus me permitiu viver. E a alma daquele homem, que era tão dele, que ele fazia planos para ela está sendo pedida de volta, para ser devolvida para quem é dono de fato, né? Então, vamos lá. Novamente, trabalhar muito não é recriminado, pelo contrário, é válido e inclusive é recomendado, né? Mas os recursos não devem ser o fim em si mesmo, pois devemos ter valores maiores. Além disso, quem pode garantir que por meio dos bens, do sucesso, da grana, de tudo que a gente vai fazer, eu vou mudar a minha vida? Tiago 4 diz, né? Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Sois simplesmente como uma neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis afirmar, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades. Toda essa vanglória é maligna.
Pode falar, Zanoni. Quer falar, Zanoni? Ó, Tiago estava... Tá dando para me ouvir? Pode falar, irmão. Vai lá. Tá dando para ouvir legal aí? Tá, tranquilão. Espera aí, deixa eu só colocar um anjinho aqui. Gostei para mim, pai. Eu só queria compartilhar algo que eu presenciei, ficou muito forte para mim. Foi algo relativo a uma frase que me marcou muito, que tinha a ver com Deus falando o seguinte para mim: cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Depois a gente faz uma balança e a gente vê quem cuidou melhor uma da coisa do outro, né? E aí, nesse cálculo aí, a gente sabe que a gente jamais vai conseguir cuidar, né? Mas é um parâmetro hoje para mim do seguinte, né? Quando você busca muito cuidar das suas próprias coisas, na maioria das vezes você está deixando de cuidar das coisas dele, né? E o que é as coisas dele? É o reino de Deus, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas não serão acrescentadas. Então, no momento de ansiedade também, ele vem e fala sobre essa ideia de, se você está preocupado em cuidar das suas coisas, então você não está confiando em mim. Então, ficou uma frase muito... eu consigo ir para vários lugares com ela, né? Mas a essência fica assim: cuida das minhas coisas, que eu cuidarei das suas. Depois a gente põe na balança. Isso traz uma redução de ansiedade, isso traz uma noção de quem está no controle das coisas e, ao mesmo tempo, me dá um parâmetro. Se eu começo a deixar de cuidar das coisas dele para cuidar das minhas, eu estou invertendo a proporção, né? Então, eu acredito que esse homem, quando ele busca em cuidar das próprias coisas, de encher o próprio celeiro, né, eu acredito que ele está trocando, invertendo essa razão, né, de cuidar das coisas de Deus e de deixar de cuidar das coisas de Deus e cuidar de si próprio, né? Só para compartilhar essa experiência, foi muito forte para mim essa frase. Perfeito. E eu até quero fazer pegando o gancho do que o Zanoni está falando, independente de quem é cristão ou não professa fé nenhuma ou qualquer outra crença que tem alguma viés diferente do nosso, em todas as crenças, em todas as expressões, é estimulado de alguma forma o servir ao próximo, ou como evolução espiritual, ou como penitência, ou como gesto de amor, e até quem não tem nenhuma crença, né, no serviço comunitário, pensando no intuito de repartir aquilo que tem, né? Isso é estimulado, e algumas pessoas vivem isso, independente da fé, e é uma semente, na minha opinião, de Deus na vida da pessoa, é o que a teologia fala também poxa, agora fugiu o termo, mas que não é específico, revelação geral, né? Tem a ver com a revelação geral de Deus, essa caridade. E quando a gente faz o bem para o próximo, a gente recebe uma recompensa interior, né, de satisfação, de realização, que ela é tão legal, né, que tem a ver com um senso de propósito. Eu apaguei aqui, mas eu tenho aqui há muitos meses escrito propósito, que é a palavra, para mim, é a palavra da minha vida, né, propósito. Então, num contexto aí que nem o Zanoni falou, né, cuida das minhas coisas que eu cuido das suas, como que a gente cuida das coisas de Deus? O que é cuidar das coisas de Deus? Deus não precisa de nada que eu faça. Se eu cantar para ele, eu não cantar para ele, se eu orar, se eu não orar, não muda em nada a vida dele. Eu só consigo cuidar de Deus se for cuidando da vida do próximo, né? Se for estendendo para o próximo, ou para os de dentro da minha casa, ou para os de dentro da minha comunidade de fé, ou para a minha comunidade do bairro, ou para quem é da fé, ou para quem não é da fé, de alguma forma, levando, através da minha vida, a revelação de Deus, o amor de Deus, a esperança de uma vida em paz, de uma salvação, ou o mantimento, ou o cuidado, de alguma forma fazendo aquilo que Jesus fez nos 3 anos de ministério dele, certo? Eu sirvo a Deus na vida do próximo. E quando a gente faz isso, todos nós acho que já tivemos essa experiência, parece que nesses momentos a gente começa a ser confrontado por Deus e parece que as nossas carências elas ficam menores, né? Quando você está repartindo com quem tem ainda menos que você, parece que você se enxerga mais abastado, mais abençoado, mais próspero, mais feliz e consegue se sentir realizado. A minha mãe trabalhou com um rapaz que toda vez que alguém na rua pedia alguma coisa, ele dava, a pessoa falava obrigado, ele falava assim, obrigado você. Aí minha mãe uma vez perguntou, por que você agradece? Sendo que você que deu. Ele falou, porque ela me lembra que eu sou abençoado a ponto de dividir. Então, eu achei muito legal essa postura dessa pessoa, né? Mateus 6, né, versículo... Opa, tem alguém, a Thaís falando ali, ó.
Acredito que a pandemia não mudou o caráter das pessoas, mas revelou o caráter de muita gente, principalmente dentro da igreja. Tudo virou desculpa. A Thaís não está podendo falar, que o marido dela está fazendo aula na faculdade, mas um comentário bem pertinente. Exatamente, a crise, às vezes, ela não transforma, ela só revela, né? Ela só expõe, né? Mas exposto a chance de mudança, né? A chance de você se confrontar, né? Ser confrontado por Deus. Mateus 6:27, clássico, né? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? A seguir, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que comer, nem beber. Bom, o Zanoni já citou isso daí. Salmo 49, resumidamente, diz que quem tem dinheiro, quem não tem, vai morrer igual, ninguém tem poder, né? Louco, amanhã sua alma será exigida. Louco, sem perspectiva. Sob a ótica do reino eterno, louco sob a ótica do reino eterno. Exigida, requerida de volta, né? Eu já falei disso, que ela é tomada de volta para quem é dono, né? E a vida desse homem foi um correr atrás de bens, e ele morre e ele não tem com quem deixar a vida, ou seja, ele não deixa um legado para ninguém, vai deixar simplesmente os bens. E ainda que ele tenha famílias, é uma parábola, então não deixa claro, né? Mas quantas pessoas a gente sabe que construíram impérios e destruíram pessoas, né? E mesmo ao morrer deixaram para os seus familiares muita coisa, e só dinheiro, e nenhum legado, e nenhuma esperança, e nenhuma lembrança, e nenhuma marca na alma das pessoas, né? E, de novo, essa perspectiva da avareza e da ganância, ela não é só dos ricos, ela é de todos nós, porque todos nós temos, em certa medida, esse espinho na carne, né? Uns mais, outros menos, e em alguns esse é o pecado mais latente, em outros menos, mas quantos de nós, às vezes, já brigamos em demasia por bens materiais, né? Com os filhos, olha meu carro, não vai comer, não vai pôr o pé no banco, ou não bate essa porta, ou olha minhas coisas, isso é meu, isso é teu, essa vida, até às vezes dentro de casa, marido e mulher que dividem, né, que emprestam dinheiro para o outro, até a juros às vezes, que não é uma vida compartilhada. Gente, eu não estou aqui fazendo, cada um sabe a vida de casal que tem, mas quantas às vezes a Thaís vai escrever ali, agora, o recado é grande, porque agora vem no quadro, né? Boa ideia. Juros. Usura. Ela está escrevendo para o marido dela olhar no quadro. Mas quantos de nós, às vezes, vivemos essa vida? Quantas famílias, né? Quantos irmãos deixaram de se falar por herança, por dinheiro, por divisão de partilha, né? Quantas pessoas que, em qualquer adversidade, enxergam que a vida acabou? Quantas pessoas se suicidam no momento de pobreza, quando caem de uma situação, né? Ela tira aquilo que nem lhe pertence, que é a própria vida, né? Que é de Deus, e ela retira, né? Vamos viver com a perspectiva do alto, porque em Deus nós temos uma riqueza que supre a pobreza do mundo. Essa frase eu achei bem forte, ela me impactou bastante quando eu li. Nós, eu, Carlos, Ricardo, Murilo, Zanoni, Leandra, Leandro, Andréia, Thaís, quem mais vai ver esse vídeo no YouTube, nós temos dentro de nós uma riqueza que é capaz de suprir as pobrezas do mundo. A gente pode suprir as pobrezas do nosso amigo mais rico, mais milionário, do nosso vizinho mais bem abastado, porque temos uma riqueza dentro de nós. Será que eu estou disposto a repartir essa riqueza que nem é minha, que só foi me dada, só foi me outorgada, ou esses bens vão ser deixados porque eu estou tomando para mim e não estou usufruindo como mordomia, né? Essa é mais uma das parábolas que Jesus termina sem dar um final, dizendo, e assim aconteceu, ele deixa em aberto, porque hoje nós, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós 7, 8, porque a André estava aí, agora ela deu uma saidinha, mas nós 7 ou 8 aqui, cada um vai digerir e vai processar de acordo com o impacto que teve no coração. Ele não termina, ele não diz o que aconteceu com aquele homem, mas a nossa história vai dizer o que aconteceu com a Thaís, o que aconteceu com o Guto, o que aconteceu com o Leandro, com o Zanoni, com a Leandra, com o Ricardo, com o Murilo. A nossa história vai dizer. Deus vai poder aferir como eu reagi a isso, né? Nosso exercício é confiar em Deus acima de tudo aquilo que temos. É óbvio que ter os bens nos traz segurança, conforto, mas eu não posso deixar meu coração escravo dele.
esse apego, de novo, não é só os ricos, a pobreza também me leva ao apego. Loucura é acumular riquezas e ser pobre de Deus. Riqueza com Deus é amá-lo, quem o ama enxerga o outro na sua pobreza, independente de qual pobreza seja, e supre. E supre. Todos vocês já devem ter ouvido falar de um cidadão chamado Russell Shedd, que foi um grande comentarista bíblico, morreu não tem muito tempo, né? Bastante idoso. Eu sempre conto que eu tive uma oportunidade jogada fora, que quando eu era adolescente, eu congregava numa igreja de bairro bem pequenininha, e sabe Deus como o pastor conseguiu levar o Russell Shedd para pregar na nossa igreja. Não sei como o pastor Jomir conseguiu isso, Murilo. E eu era moleque, tinha 18, 19 anos, e vendo aquele velho falar tudo enrolado, eu peguei e fui embora. Falei, não vou ver esse velho, falou um monte de coisa de velho, só coisa de gente velha. Eu nem sabia que numa igreja que tinha lá 80, 90 pessoas, estava ministrando o Russell Shedd. Mas, amém, né? Perdi essa chance. E uma vez eu ouvi uma entrevista dele há poucos anos atrás, pouco antes dele morrer, e ele falando que a nossa briga, a nossa luta, é por produzir mais, para ganhar mais, para cada vez melhorar o nosso padrão de vida. E ele falou que o exercício que ele fez a vida inteira dele foi sim produzir mais, produzir melhor, para poder ganhar mais, e se esforçou para baixar o padrão de vida dele, para ter mais para repartir. Então, pode falar, Zanoni. Eu quero só compartilhar também que eu estive fazendo um curso, né, no Instituto de Liderança Cristã, aqui em Belo Horizonte, na Igreja Batista do Barro Preto, inclusive que até com o Ricardo a gente foi num congresso lá que teve uma vez, e aí era um ano de curso, e aí a gente chegou no momento que a gente foi estudar, né, um livro, não me lembro bem, um livro do Russell Shedd, e a menina que estava dando o curso, né, sobre o livro dele, já tinha convidado ele para ir à igreja uma vez pregar, e ela ficou surpresa. Realmente, isso que você falou, eu enfatizo que ela falou dele assim, com encanto, dessa simplicidade de vida dele, que é assustador, porque ela falou assim, puxa, eu estava esperando uma pessoa totalmente diferente, pelo conhecimento, pela produção teológica dele, né, a forma que ele aborda, né, a ministração dele, um homem de Deus e tal. E ela estava esperando assim uma outra pessoa. E quando convidou ele, aí perguntaram para ele onde que ele queria se hospedar. Aí ele falou: se eu não for atrapalhar ninguém, pode ser na casa do irmão, né? Pode ser na sala do irmão, né? No quarto, ou então no hotel. Aí, qual hotel que você gostaria de ir? Aí foi, pesquisou lá um hotel mais simples de todos. Aí perguntaram se ele queria um valor para poder pegar carro. Ele falou: não, eu pego um transporte coletivo mesmo. E o café da manhã, pão, ovo, aquelas coisas assim, bem... Ele tinha tudo para pedir algo fora do comum, né? Exato. E aí ele pediu o básico, assim, todo mundo ficou surpreso com essa posição dele, e realmente confirma isso que você está falando. E lá, hoje, né, nessa igreja, assim, ele tem um carinho, o pessoal lá tem um carinho muito grande com ele, porque viu na prática aquilo que ele vivia, né, quanto simplicidade de vida e exemplo de serviço em Cristo. Amém. Eu tenho uma experiência, Zanoni, com um cantor que eu gosto muito, até mandei a música no grupo hoje ali, que é o João Alexandre, sou muito fã dele, e uma vez a gente fazia parte de um grupo aqui em Curitiba, e de um grupo que se reunia para orar, e tivemos a ideia de trazer o João Alexandre para tocar e cantar. Eu falei, eu ligo lá, e eu liguei, peguei o telefone no site, liguei, achei que ia atender lá uma assessora de imprensa, ia atender, sei lá, achei que ia ser uma coisa artística, né? E aí tocou o telefone, atendeu, falou, quem tá falando? João. Falei, João? João. Falei, é o João Alexandre? Ele falou, é. Aí eu fiquei todo bobo, assim, não, olha só, que legal falar contigo, como se estivesse falando com um ídolo, né? E aí, isso aí, tipo, oh, João, até a voz afina, né? É um João, qualquer no bom sentido, né? E aí eu falei, a gente gostaria de convidar você para vir para Curitiba e tal, e não sei o quê, quanto que você cobra, né? Daí ele perguntou, qual era a data? Sim, eu não lembro dos mesmos, vamos supor. Eu falei, é setembro. Ele falou, poderia ser novembro? Eu falei, claro, por quê? Ele falou, não, porque eu já tenho aí umas coisas para fazer em Curitiba, e aí eu consigo um pouco mais barato para eu ir 2 vezes, né? Ao invés de eu ir 2 vezes. Aí eu falei, ok, mas quanto que você cobra? Ele falou, nada. Se vocês deixarem, no final do culto, eu vendo os meus CDs. Mas ele não cobrou passagem, ele não cobrou hospedagem, ele não cobrou nada,
Só veio, porque ele entende aquilo como o ministério dele, né? Aí, óbvio, foi levantada uma oferta, foi ajudado no subsídio dele, deixamos vender os CDs, mas ele, é isso, Thaís, ele ainda falou isso, se deixar, ele vende os CDs. Ele falou, eu gosto de contar essa história, por exemplo, eu sei que o Asaf Borba também não cobra para tocar, mas eu estou falando de uma história, de uma situação que eu telefonei, eu falei com o cara, e ele falou isso, se vocês deixarem, eu vendo os meus CDs. E é só o João Alexandre, né? Que já foi um dos grandes nomes de venda de álbum aqui no Brasil, uns anos atrás, né? É um músico só para elencar também, ele é um dos maiores instrumentistas, né, de violão, aonde o próprio João Bosco, né, elogiou a habilidade harmônica dele e rítmica, né? Então, João Bosco também, que é um cara, né, fora do comum. O João Bosco é um monstro. Não, e tem uma história que acho que o Djavan estava dando uma entrevista no Jô Soares e perguntaram, eu não lembro se foi o Djavan, mas era alguém assim, top, né? E perguntaram o que ele escutava. Ele falou, escuto fulano, ciclano e João Alexandre. Ele falou, quem que é? Esse é um violonista cristão. Toca muito bem, é uma referência para mim. Então, é um cara que tem assim uma capacidade musical inacreditável, de composição, eu me pego bastante as letras dele, incrível, e foi uma simplicidade. E, tal qual o Russell Shedd nessa circunstância, né, que eu vi a entrevista, e essa a Thaís falou que já que o Asaf não cobra, ela vai chamar ele para um churrasco. Sou mega fã dele. A gente vai junto, todo mundo. Eu também não cobro para comer churrasco, viu? Ultimamente eu estou comendo churrasco de graça. Eu não estou cobrando nada. Olha, eu como assim que é uma arte. Assim, você tem que ver o jeito que eu como churrasco, é uma habilidade igual do Asaf. Mas... E tem uma historinha que ela não está tão conectada com o texto, mas eu sempre que eu posso eu conto, porque para mim ela é bem impactante. Eu não sei se vocês conhecem o Horácio. Alguém sabe quem foi o Horácio? Sabe, Ricardo? Quer contar a história do Horácio, Ricardo? Não? Horácio, ele foi um grande empresário... Deixa você me contar, irmão. Sei quem é, mas... Pode falar. O Horácio foi um cara que foi um grande empresário e ele teve lá um incidente. Eu não lembro a sequência agora, eu nem pesquisei, porque é uma história que eu já contei várias vezes, mas eu posso até depois pesquisar a sequência de eventos. Mas ele era um empresário, acho que inglês, do século XVII, alguma coisa assim. Teve um grande incêndio, pegou fogo em todos os imóveis que ele tinha, então ele praticamente veio à falência, ficou bem, bem pobre. E nesse ínterim, ele tinha 3 ou 4 filhas e um filho. E o filho dele ficou muito doente e morreu e veio a falecer. Então ele ficou bastante abalado, né? E ele decidiu que ele e a esposa dele precisavam tirar uns dias de férias, de viagem, ele, a esposa e as filhas. Então foram a esposa e as 4 filhas uns dias antes para a América e ele iria depois. E o navio que estava a família dele afundou. E ele recebeu um telegrama da esposa assim: só eu sobrevivi. Então ele perdeu o filho, todos os bens, as 4 ou 3 filhas, e ficou só ele e a esposa. E ele foi para encontrar com a esposa na América, sem poder sepultar as filhas, que foram sepultadas no fundo do oceano. E na viagem entre a Inglaterra e a América, ele escreveu: sou feliz com Jesus. Sou feliz. Então, olha isso, cara. Ele podia até... a música não podia ser estou feliz no momento, mas eu sou. Então, o cara que consegue escrever sou feliz, né? E numa circunstância dessa, eu preciso aprender muito com um cara desse. Da minha parte, gente, a aula de hoje foi isso, que a gente reflita bastante. Gostaria de abrir para alguns comentários, para algum bate-papo. Está bem enriquecedor os comentários de vocês, para que a gente possa, nos próximos poucos minutos aí, finalizar, se abençoarmos uns aos outros e levar uma palavra de reflexão aí para casa, para as nossas mentes. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu vou encerrar minha participação também, que eu tenho também um compromisso agora, mas, primeiramente, falar aí
da honra que sempre é, irmão, poder te escutar, o privilégio que é, né? E é claro que, de forma alguma, sem menosprezar os demais, acredito que são pessoas de Deus também, mas falar de você e do meu amigo Zanoni, né? Que também, muitas das vezes, nós compartilhamos momentos assim, que são momentos preciosos, né, Zanoni? Quantas vezes, hoje tem a distância geográfica, às vezes, é um pouco complicada, mas sempre fica aí essa sensação de que, cara, como é bom você ter pessoas, ter laços e memórias, né? Que sempre te impulsionam não só em direção ao seu alvo, mas memórias que trazem de volta aquele ímpeto de, cara, lembra daquele dia? Ainda mais eu e meu amigo Zanoni aí, sempre trabalhávamos ali no Ágape e sempre tínhamos nosso momento de oração ali no nosso tempo. E você, Carlos, sempre na sua correria do trabalho, sempre construindo, sempre avançando, mas também, cara, sempre tirando esse tempo aí para nos edificar nosso lado espiritual, falando sempre coisas. A gente sabe que não somente a fala, né, mas o comportamento que é alinhado com aquilo que fala. E isso, para mim, é o que permanece, é o que fica. Então, muito obrigado aí a todo mundo. Deus abençoe. Uma honra, um privilégio mais uma vez. Poxa, Ricardo, obrigado, cara. Fiquei muito feliz com você entrando aqui. Como eu disse, o Ricardo além de um parceiro comercial, um grande amigo, um irmão em Cristo, que a gente já trocou muita ideia junto, né? Chorando com os que choram, sorrindo com os que se alegram. Sempre. É um parceiro de jornada, é o cara que ouve a mesma piada. Você tem quantos anos, Ricardo? 40? Ele ouve a mesma piada a vida inteira. O meu grande amigo, né? O Ricardo tem 2 metros e lá vai bordoado. Não, lá vai bordoado 2 e 2, né? Aí você acrescentou 2, lá vai bordoado por sua conta. É que 2 já é muito, né, cara? É o cara que tem que levantar o pé para abraçar. Mas é um grande homem que tem um coração maior que ele, né? Maior do que esses 2 metros que ele tem de altura, e é um parceiro da vida, né? Tamo junto. Obrigado, viu, mano? Um abraço, Amém. Saudação a todo mundo aí. Meu grande amigo Zanoni, Amém. todo mundo que está aí também na live. Deus abençoe. Amém. Amém. Alguém mais quer passar aí uma palavra aí para nós, falar, compartilhar alguma coisa? Antes do Leandro cantar Sou Feliz. Eu vou. Leandra, soltou o microfone. Já que ninguém se manifestou, né? Vai lá, querido. Vou realmente parabenizar também pelo momento. Hoje eu já venho comentando algumas vezes, está cada dia mais difícil encontrar pessoas que tenham interesse em refletir sobre a palavra, refletir sobre comportamentos cristãos e sobre a palavra em si, sobre Jesus, né? Cada dia está mais raro. O Ricardo foi uma pessoa que, o tempo que trabalhamos juntos, assim, não só refletimos, mas pudemos viver muitas coisas e experiências em Cristo, né, e que foram edificantes para a minha vida, acredito certamente para dele, e dizer que realmente Jesus possa continuar fazendo parte da vida de cada um como um dom divino, né, para as nossas vidas, e que jamais a gente perca, né, esse desejo, né, por buscar aprender, por buscar compartilhar conhecimento, estar interagindo com a palavra, e que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. E o Carlos, como uma pessoa que recentemente a gente veio conversando sobre essa ideia de ministério, de palavra, de ensino, eu acho que realmente faz a diferença, sabe? Pessoas que conduzam outras pessoas a tirar um momento para refletir, né? Então, aqui, pelo menos 30, 40 minutos que a gente está aqui, né, refletindo sobre a palavra do Senhor. E, querendo ou não, seja agora, amanhã ou depois, essa palavra vai surtir efeito na nossa vida e a gente tem como se alinhar através dela, né? Então, pedir a Deus que continue abençoando a vida de cada um e a gente jamais perca, né, o Cristo crucificado que está em nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Leandra, quer falar? Eu liguei até a câmera aqui para dar um oi para vocês, agradecer o convite. Sou uma fãzona aí do Carlos, como vocês, e quando ele me mandou alguns vídeos dele já gravado, eu comecei a assistir, e uma das coisas que a pandemia revelou foi essa minha sede de buscar pela palavra de Deus, de conhecer, de estudar,
e eu tenho conversado com ele, com o Carlos, e ele me passa bastante coisa, assim, no tempo que ele tem, ensinamentos, né? Eu falo que eu sou um bebê aprendiz da Bíblia, mas com muita sede e muito feliz por estar aqui, por estar com vocês, por estar ouvindo. E tô aqui, ó, Carlos. Falei que tinha uma Bíblia linda. Aqui ela. Ó, King James dela. É linda. Eu pedi de aniversário. Já pedi tantas coisas nesses meus 43 anos de vida e esse foi o primeiro presente que realmente me preencheu, que me trouxe luz, que me trouxe paz. Agora eu sei falar o que é a paz que excede todo o entendimento, que está na palavra de Deus. Obrigada, feliz gente. demais por você. Sabe que você pode contar comigo sempre, né? Obrigada. Só isso que eu já estou engasgada. Eu fiquei feliz demais, Leandra. Demais mesmo. A Leandra, a gente trabalhou junto por quase 4 anos numa empresa, que ela trabalha ainda lá. Eu saí de lá em 2017, ou seja, faz 3 anos, e a gente ainda mantém contato sempre. Ficamos aí, um ano e pouco sem nos falarmos, e agora, pouco tempo atrás, a gente voltou a se falar, essa sede que ela tem. Sempre essa aí. conexão, né? A gente sempre teve essa sintonia, essa alegria de falar um com o outro. Espero que a gente não se perca mais, porque unidos agora pela palavra, sempre que eu puder, minha vida também é corrida, você sabe como que é, eu quero participar aqui com vocês para aprender cada vez mais. Amém. Eu fiquei feliz demais com essa sede que ela tá de Deus nesse ano. A pandemia não é só ruim, ela revela coisas muito boas. Sim. Deus te abençoe. Amém. Amém. Thaís não pode falar, né, Thaís? Murilo, falar alguma coisa, mano? Eu só quero dizer que eu tenho uma psicótica sensação que no final dessa pandemia Jesus vai gritar: loucos, vim buscar a alma de vocês, e o que vocês fizeram em 2020. E muito crente vai estar mais perdido que surdo em bingo. Resumindo, voltando aqui, a Thaís disse, ela não está podendo falar, né, como eu disse, que ela tem essa sensação de que em breve Jesus vai dar uma chacoalhada na gente e muitos de nós vão... sabe aqueles pânico quando a barata voa? Vai estar assim. Que a gente possa lembrar, e eu vejo que cada vez menos se prega que Jesus vai voltar. Ele pode voltar para a igreja dele. Nessa pandemia, ele voltou para algumas pessoas, né? Ele pode voltar para encontrar um de nós hoje, antes ainda da gente encerrar a noite, né? E quem de nós é louco, essa noite pedirão sua alma, e o que você tem para oferecer ou para onde ela vai, né? Que a gente lembre isso, tenha em mente. O foco da nossa vida não é aqui. E acreditar, né? Sem prolongar demais, mas às vezes a gente vive. Tem um livro do Augustus Nicodemos, que o nome é Ateísmo Cristão. E ele diz que às vezes a gente vive um ateísmo cristão, ou seja, vive uma prática religiosa sem acreditar de fato em Deus, né? E se a gente acredita de fato em Deus, a gente tem que lembrar que o alvo máximo é a vida eterna com Ele. Ou quando Ele vier para a igreja toda, ou quando Ele vier para cada um de nós individualmente. Que a gente lembre disso. Murilo, alguma coisa, mano? Não? Leandro, quer falar alguma coisa? Finaliza aí, você que é o nosso host, você que é o dono da brincadeira. Não, só agradecer a presença, primeiramente tua, né, mano? Sempre eu louvo a Deus pela tua vida, porque você é um presente de Deus na nossa vida, na nossa família, você, a Adri, as meninas. Então é sempre uma alegria, um privilégio te poder chamar de irmão, de colega, de amigo, de pastor, né? Sempre tenho no coração essa palavra. Então, te agradecer por todo o teu empenho, que você se empenha muito. Às vezes a gente protela de uma semaninha para outra, pessoal, porque é para o alimento vir com peso, vir com consistência. Então, glória a Deus pela tua vida, Guto. E glória a Deus pela vida de cada um, né, que desejou não estar aqui pelo convite do Guto, ou do Leandro, ou do amigo do Ciclano, né, resolveu de vir para se alimentar da palavra de Deus, né, de aprender com Deus, pelo Espírito Santo. Então, louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, e vocês estão sempre convidados a estarem conosco. É uma vez por mês, né, Guto, agora, né? Agora antes era uma vez por semana. Agora isso, é uma vez por a mês. cada 15 dias. Agora é uma vez no mês, né? Numa terça-feira a gente marca, divide, passa os links e se reúne e recebe do Espírito Santo o ensinamento. Maravilha?
Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Amém. Lembrando que tem no YouTube da Metodista Fazenda Rio Grande as outras aulas. Exato. Essa é a 9ª aula. Eu acho que não tem as 8 lá, porque a primeira a gente não gravou, né, Leandro? E teve uma que o Leandro não pôde estar, e eu, como sou brilhante nas ferramentas digitais, eu gravei a aula sem gravar o áudio. Então, ela foi perdida. Mas eu acho que a gente tem 5 aulas lá. Ó, o Leandro está passando aí. Leandro, ora para a gente, encerra aí para nós, por favor. Vamos concluir, Despeça-nos, abençoe-nos. Amanhã, 7 horas da manhã, estou pegando a estrada, vou para Campo Mourão. Essa vida de cacheiro viajante, né, Leandro? Que a gente Amém. conhece aí. Cacheiro viajante. Que Deus abençoe muito, que Deus abençoe. Oramos então. Amém. Querido Deus, amado Pai, nós queremos exaltar Teu nome, glorificar Teu nome, lhe agradecer, Pai, primeiramente pelo presente da vida, da salvação, do hoje, por Tua graça, por Tua misericórdia nos alcançar. Obrigado por esse tempo tão precioso, esse tempo tão especial, separado à luz do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra. Que tudo que nós ouvimos hoje, que tudo que nós dividimos hoje, que tudo que o Senhor tocou no nosso coração, seja realmente selado pelo Teu Espírito Santo. Que a partir de então nós começamos a refletir de forma mais séria, mais profunda, Pai, o que o Senhor nos chama, o Teu reino, a caminhar diante do Senhor, a ser realmente os mordomos do Senhor com fidelidade e com temor diante do Senhor. Para que o dia que o Senhor nos chamar, Pai, nós possamos entregar muito mais que a nossa vida, mas tudo que o Senhor nos confiou com a bênção do Senhor de volta. Pai, muito obrigado por isso, muito obrigado por esse tempo. Abençoa cada um dos teus filhos e filhas, Pai, no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém e amém, Senhor Deus. Maravilha. Tchau, povo. Boa noite. Deus abençoe vocês. Até mais. Bom estar com vocês.